A paz do Senhor. Hoje eu vou aproveitar um momento falando ainda sobre a Páscoa, onde eu dividi aí em três partes. A primeira a gente falou sobre quando se deu o nome Páscoa, né? A segunda agora eu vou falar sobre a Páscoa e o Cordeiro. E aí a gente vai ler agora Êxodo, capítulo 12, versículo 3, que vai dizer assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Aí o 5 vai dizer assim: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Aí o versículo 6, finalzinho, vai dizer assim: e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Olha só, a Bíblia vai nos falar agora nesse momento, né, em que vai surgir o nome Páscoa. O Senhor fala ao povo que pegue um cordeiro e que aquele cordeiro, existe algumas características naquele cordeiro que simboliza o Cristo. Observe, quando olhamos para o cordeiro que foi morto naquela época, era o prenúncio, ou seja, aquele cordeiro que estava sendo morto estava anunciando a Jesus e a sua morte na cruz. Observe uma coisa comigo. Vai dizer bem assim, olha, o versículo 3: tome cada um para si um cordeiro. Quando se fala um cordeiro, a família podia ter 10, mas tinha que ser tomado somente um cordeiro. A unidade ali era simbólica. Quando falavam um cordeiro, remetia-se a Cristo. Aquele que viria seria um. Aquele que fez toda a diferença. A Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem, que é Jesus Cristo, ele morreu por todos os pecadores. Então, esse um aqui é forte, esse um aqui é simbólico, é Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Um só, um sacrifício só, aquele que deu a sua vida por todos. Aí ele continua falando bem assim no versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula. Primeiro, um cordeiro. Segundo, sem mácula. Mácula ali é mancha, sem defeito. Ele não poderia apresentar defeito. Por quê? Porque aquele animal falava acerca de Jesus. E como Jesus foi perfeito, sem pecado, sem mácula ali, sem defeito, fala que aquele que viria, ele não teria pecado, não teria defeito, seria perfeito em si. A Bíblia vai dizer bem assim, que nele não foi achado culpa alguma, que nele não foi encontrado pecado algum. Cristo, ele se fez carne, ou seja, ele encarnou, mas ele não pecou, ele se mostrou puro, ele se mostrou santo em todo o tempo. Vai dizer assim, que ele deveria ser comido, aquele cordeiro iria ser comido. E o seu sangue seria passado nos umbrais das portas. O cordeiro ser comido ali também é simbólico. A ação de comer o cordeiro significa fazer parte dele. Quem comia o cordeiro estava fazendo parte do ritual. Isso aqui é interessante, porque quando você come brócolis, você introduz as coisas que estão no brócolis. O brócolis ele é rico em ferro. Quando você come o brócolis, você introduz o ferro ao seu corpo. O ferro do brócolis agora vai ser introduzido ao seu corpo. Da mesma forma, a ação de comer o cordeiro estava dizendo que o povo estava fazendo parte daquela aliança. Então, só faz parte do sacrifício quem aceita
aquele que foi sacrificado. Só faz parte do sacrifício quem aceita Jesus, quem olha para Jesus e quem tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não tem como o sacrifício de Cristo fazer parte da minha vida se eu não aceito Cristo. Eu preciso de Cristo, eu preciso obedecê-lo, eu preciso andar com Ele se eu quero fazer parte do seu sacrifício. Então, obediência é tudo. Obediência é o padrão para andar com Cristo. Obedecer a palavra, por isso conhecer. Para quê? Para obedecer. E à medida que eu obedeço, eu faço parte do que o Senhor fez por mim. Amém? Então, por último, eu vou entender que hoje o comércio mostra muito o coelho da Páscoa. Só que a Bíblia nos traz o cordeiro. O cordeiro que aponta para Jesus. A Bíblia vai dizer bem assim, que João Batista vendo Cristo, vai dizer, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus foi aquele que morreu e levou os nossos pecados consigo. Por isso que eu posso dizer, sou limpo. Todas as vezes que eu me arrependo, o sangue de Cristo, ele me limpa do meu pecado, ele me purifica, ele me santifica. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, porque foi o teu sangue na cruz do Calvário que nos limpou. Foi o teu sangue, Senhor, que nos transformou e nos fez novas criaturas. Se podemos dizer que o nosso pecado foi apagado, foi por causa da sua morte na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.